Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Eu sou o Victor Queiroz, sou professor. Nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada em Relative Pronouns, os pronomes relativos, os principais, tá? Os fundamentais para a gente começar a ver. Existem mais alguns outros, mas esses aqui, digamos que são suficientes os primeiros passos, né? Digamos assim. Então, para que a gente tem Relative Pronouns? Relative Pronouns, pronomes relativos, eles juntam uma palavra a uma oração. Então, assim, aquele sorvete, eu comprei aquele sorvete. Então, aquele sorvete que eu comprei. Então, esse que a gente bota no português, o amigo que, o lugar em que, o caderno que eu li, que eu comprei, etc. Esse que é um pronome relativo. No inglês a gente tem também relative pronouns. Só que você não vai colocar que em tudo. E também não é o what. Porque o what, é que, vamos botar o what. Não, o what não serve. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem, fundamentalmente falando, né? Bem no início, tem outros, já falei, a gente vai explorar mais. Mas eu separei aqui who, whom, whose, which e that. Tá? Como você pode perceber, cada uma desses W8 e o that no final, né? Cada uma dessas tem um propósito, tá? Por exemplo, a gente sabe que o who vai ser mais para pessoa, whose é para posse, which é coisas e animais, né? Então, essa ideia vai se manter na hora de utilizar esse relative pronoun para conectar. Vamos ver aqui como é que faz isso. Primeiro a gente tem o who. O who serve para falar de pessoas. Por exemplo, the teacher who loves reading is very knowledgeable. Então, o professor ou a professora, né, que ama ler é muito conhecedor, muito conhecedora. Então, o que eu estou falando? O professor é conhecedor e o professor ama ler. Então, o professor que ama ler é muito conhecedora ou muito conhecedor, né? Professor ou professora. Teacher serve para os dois. Então, o who serve para falar de pessoas. Então, se eu estou conectando, né, a ideia ali de teacher com o resto da frase, eu vou utilizar o who. Então, the teacher who loves. O professor que ama, tá? Vitor, então, se eu fosse traduzir, se eu fosse interpretar na minha língua, no meu raciocínio aqui, no meu cérebro, eu vou botar um que a gente usa que em tudo, né? Até quando não é para usar o que a gente usa, mas enfim, vamos continuar. Seguindo aqui, a gente tem o whom. Agora, o whom também serve para pessoas. Agora, o que acontece? O whom, ele vai ser utilizado quando ele for objeto da oração. E principalmente quando ele for um contexto formal. Por que isso? Porque tem gente que usa o who no lugar do whom. Só que, se aquela palavra que você está conectando for, na verdade, o objeto da ação, deveria ser o whom. Só que essa palavra, esse whom, é tão, digamos assim, diferente, tão não comum, que acaba sendo mais reservado e até mais encontrado em contextos formais. Então, olha só o exemplo que a gente tem. Deixa eu pegar o laser aqui. Então, the student whom I helped passed the test. Então, o estudante que eu ajudei passou na prova. Agora, olha só. Helped ajudou, né? Ajudou, ajudei. O sujeito disso aqui, quem fez a ação de ajudar, quem ajudou foi eu. I helped. Vitor, beleza, isso aqui é básico, eu conheço. Agora, o estudante, ou a estudante, recebeu ajuda. Então, ele é objeto desse verbo. Então, pelo correto, né, bonitinho da gramática, seria the student whom I helped. É como se fosse o estudante a quem eu ajudei, tá? Então, esse whom, ele existe, ele é usado, só que no contexto informal, o pessoal até esquece de colocar ele, bota um whom mesmo. Eu vou te falar, errado, perfeitamente gramatical, não tá. Mas no contexto informal, tá certo, sem problema nenhum, tá bom? Vamos continuar aqui. Agora a gente tem o whose. O whose,
como a gente já deve lembrar, né, serve para perguntar de quem, ou seja, ele expressa uma posse. Naturalmente, para falar dele como um relative pronoun, também vai ser para posse. É como se fosse o cujo ou cuja que a gente tem no português. Olha só, the writer whose book, o escritor ou a escritora cujo livro. The writer whose book you read is famous. O livro, o escritor cujo livro você leu é famoso. Read vira read no passado, mas mantém a mesma escrita, por isso que tá assim. Bom, ou seja, eu tô falando que tá tendo uma relação de posse entre book e writer. Então, cujo livro. Então, vou botar um whose aqui, tá? Seguindo aqui agora, a gente tem o which. Which vai ser para animais e objetos. Ah, Vitor, isso aí beleza. Então, não tem mistério. Se eu uso who para pessoa, which vou usar para animais e objetos. E etc. Verdade. Vamos ver um exemplo aqui, ó. The car which is parked outside is mine. O carro que está estacionado lá fora é meu. Sem mistério nenhum. Agora, tem um que muda tudo. Que, digamos assim, pode ser usado à vontade. E vou te falar, eu até gosto mais de usar esse porque ele é muito mais encontrado em situações informais. Então, o que acontece? Se você está conversando com a pessoa, com um colega, com um amigo, escrevendo alguma coisa na internet, postando um contexto realmente informal, não é, por exemplo, um e-mail corporativo, não é uma apresentação num auditório, então você pode utilizar o that sem problema nenhum. E o legal é que o that pode ser usado para coisas e animais e pessoas. Então, the movie that we watched was exciting. Eu poderia botar um which aqui. Ah, posso? Posso. Mas se eu quiser também, no contexto bem informal, utilizo o that. E o mesmo vale para o who, beleza? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. O primeiro que a gente tem aqui, inclusive todos os outros também, a gente pode ver, eles estão faltando uma palavra, que é justamente o relative pronoun. Vamos ver aqui como a gente vai montar isso aqui. Ó, the professor, lembrando que professor é diferente de teacher. Professor é um título acadêmico, então geralmente professor é utilizado para professor de faculdade, porque professor é mais do que um teacher, é um título acadêmico da academia, de faculdade, universidade, etc. Mas enfim, vamos lá. The professor I admire has published many books. Beleza, professor que eu admiro. Agora olha só, vamos analisar. Ah, Vitor, beleza, aqui é o who, porque é pessoa, ou that. Calma. Não estaria, assim, socialmente está correto, digamos assim, informalmente, mas vamos fazer bonitinho. Eu vejo aqui, ó, I admire, eu admiro. Então, esse professor, ele é alvo da minha admiração, ele é objeto desse verbo. Então, seria whom I admire. Então, o professor, the professor, né? A quem eu admiro, beleza? Vamos ver aqui o próximo. Tem aqui, the artist paintings are on display. Is very talented. Ó, eu vou botar aqui, se você já percebeu, o whose. Por quê? Paintings, as pinturas, ó, o artista cujas pinturas estão na exibição, estão expostas, né? É muito talentoso. Ou seja, the artist whose paintings. O artista cujas pinturas, porque as pinturas são do artista, tá? Agora vamos ver o próximo aqui. The girl won the race is my cousin. A garota que ganhou a corrida. Como eu vou aproveitar, né? Eu vou colocar aqui o that também. Por quê? Pode ser who, pode ser that. Porque a gente lembra, né? O that serve para os dois. Vamos ver o próximo. Próximo aqui. The cake.
The cake I baked was delicious. O bolo que eu assei. Eu vou colocar aqui which, que é uma coisa, né? Um bolo. Poderia ser também o that. Então, o bolo que eu cozinhei, que eu assei no caso, estava delicioso. The cake which ou that I baked was delicious. Os dois estão perfeitamente corretos. E, para finalizar aqui, ó, vamos ver esse aqui. The phone. The phone I bought is very expensive. O telefone que eu comprei. Então, the phone which ou that I bought. Beleza? Porque é um objeto. Tá bom? Gente, esse aqui é a mão na massa, né? Botando na prática como seriam, digamos assim, um exercício utilizando essa primeira parte mais preliminar de pronomes relativos no inglês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de se inscrever aqui e de compartilhar essa aula com mais alguém que está estudando com vocês, beleza? Grande abraço a todos, até a próxima e valeu!